Livre coração, a Deus se entregou, e em cada promessa soube confiar. Sem medo esperou os planos de Deus em seu coração. Essa aqui é a base de todo o conhecimento da nossa vida de oração. Isso aqui a gente tem que saber decor e sortear, né? Esse aqui é a definição da oração. Por que eu rezo? Para que eu rezo? Às vezes a gente acha que a gente reza para falar com Deus, a gente reza para pedir uma bênção, reza para louvar, reza para interceder, mas a essência da oração nos é dada aqui no capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Jeremias 33, versículo 3. Versículo 3. As coisas que não conhecemos. E quem irá nos falar daquilo que não conhecemos? Quem irá nos ensinar a respeito daquilo que não sabemos? O próprio Deus. O próprio Deus vai nos falar. O próprio Deus vai nos revelar. Então, esse é o primeiro sentido da oração. Eu rezo para conhecer Deus e os seus mistérios. A oração é para isso, para conhecer Deus e os seus mistérios. Essa é a base da oração. Esse é o grande sentido da oração. Uma vez que eu conheço Deus e que eu entendo os mistérios de Deus, então aqui está, vamos dizer, a originalidade da oração. A partir do momento que eu conheço Deus e a sua vontade, esta oração, ela então vai se desdobrar num pedido, porque eu entendi a vontade de Deus. Essa oração então se desdobra no louvor, porque eu entendi a vontade de Deus. Essa oração se transforma numa intercessão, porque eu entendi a vontade de Deus. Você está dando para entender? Ou não? A oração de louvor, de intercessão, de petição, de súplica, essas orações, elas em si, elas não são nada, se eu não entendo a vontade de Deus. Então, o grande sentido da oração, primeiramente, me acontece alguma coisa, eu posso pedir a Deus que isso ou aquilo, eu preciso pedir a Deus que Ele me faça entender o que está acontecendo. E a partir do momento que eu entendo aquilo que está acontecendo na minha vida, naquele momento, aí então a minha oração, ela vai se desdobrar num pedido de perdão, porque eu fiz alguma coisa errada, numa conversão, num louvor, numa intercessão. Está dando para entender ou não? Só que a gente faz o contrário. Me acontece alguma coisa, eu peço. Nem sei se é aquilo. Qual que é a manifestação de Deus para aquilo? Por isso que nós vamos perceber que muitas das vezes a gente reza e, entre aspas, Deus não nos atende. Porque nós queremos rezar a partir de nós mesmos e não a partir do plano de Deus. Porque na nossa vida, Deus que é onipresente, onipotente e onisciente, Deus, Ele está escrevendo a história da nossa vida. Às vezes, nós escrevemos, oferecemos para Deus escrever linhas tortas, mas mesmo que ofereça para Deus linhas tortuosas, porque eu
caminho tortuoso, eu escolhi um caminho sinuoso. Ele, que é Deus, ele mesmo neste caminho tortuoso, ele vai escrever certo. Por isso eu não posso, antes de conhecer a vontade de Deus, antes de saber de Deus, invocá-lo para que ele me responda, revelando-me coisas que eu não estou conhecendo, que eu não estou entendendo. Aí a gente vai entender o que é de fato uma oração. Um exemplo concreto da minha vida. Há uns anos atrás eu tive síndrome do pânico. Terminando um retiro do carnaval, se eu não me engano, acho que foi até o último que eu preguei, né? Eu já saí de lá, carregado, fui para o hospital, fazer os exames, e, enfim, clinicamente, eu não tinha nada daquilo que eu estava sentindo. Não havia clinicamente nada comprometido, pressão boa, coração ótimo, não tinha tido infarto, não tinha tido nada, e sentindo dores de infarto, sentindo dormências e etc, 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 etc. Porque o que eu senti foi muita coisa, né? Eu estava parecendo um homem das dores naquele dia. E aí depois que eu fiz uma bateria de exames, eu fiz muitos exames no hospital, e aí parte neurológica, tudo boa, nenhuma alteração neurológica, nada, o médico então me chama e fala assim: olha, é melhor o senhor procurar um psiquiatra. O senhor está com características de síndrome do pânico. E aí eu saí do hospital e fui procurar, não um psiquiatra, mas uma psicóloga. Foi aquela coisinha feia ali que está verde. Quando amadurecer, não sei o que vai acontecer com ela, né? Aí eu fui conversar com ela para dizer a ela se ela poderia me atender, se ela poderia fazer terapia comigo. E ela disse que ela não tinha formação para essa área, né? Que ela não era uma coisa nova, ainda não foi isso, mais ou menos que a gente conversou, que ela não tinha essa formação, essa capacitação, mas ela ia me indicar um professor, né? Alguém, sei lá. E aí ela me indicou, eu fui nessa pessoa, aí comecei a fazer a minha terapia, fui ao psiquiatra, ele me receitou a medicação, e aí eu fui fazendo o trabalho, terapia, psiquiatra e religião, buscando em Deus. E uma das coisas que eu me lembro muito bem é que até hoje eu ainda não pedi a Deus para me curar, porque eu estava pedindo a Deus que Ele me fizesse entender o que Ele queria comigo doente, que Deus tinha um plano para isso. Porque a minha vida, eu creio nisso, e isso aqui é muito sério que eu vou dizer para vocês. Eu creio nisso, a minha vida está nas mãos de Deus, e nada me acontece por um acaso. Até mesmo, entre aspas, se o diabo, o demônio, o carcará sanguinolento quiser fazer alguma coisa comigo, ele não pode fazer nada comigo se Deus não lhe der permissão. Até para o diabo agir na minha vida, Deus tem que consentir, porque eu sou pertença de Deus. O diabo não pode fazer o que ele quer comigo, não, porque eu sou de Deus. Eu não sei você, mas eu sou. Então eu tenho muito essa clareza, que às vezes as pessoas, começam a pensar: porque o demônio fez isso, porque o demônio está fazendo isso com a minha família. Gente, vocês estão dando valor para o demônio que ele não tem, porque ele não pode fazer nada sem. Peraí, olha aí, duas palavras: vontade é diferente de permissão. Deus tem vontade de me ver doente? Deus tem vontade de ver minha família destruída? Então eu não posso falar que o diabo vai agir segundo a vontade de Deus. Quem fala isso está pecando. Eu estou dizendo que para o diabo